Bom, gente, na aula de hoje estaremos estudando graus e radiano na trigonometria. É interessante, né? É um estudo interessante, porque em algum momento nós estaremos usando graus, em outro momento estaremos usando radiano. E para nós professores, né, essa ideia de que momento eu uso grau e que momento eu uso radiano é interessante para o nosso, para que nós pudéssemos, para que nós possamos melhor fazer um ensino melhor. Bom, e aí eu quero colocar para vocês o seguinte: no triângulo retângulo, quando você tem um triângulo retângulo, vamos supor que 90 graus, né? Isso aqui é a hipotenusa, aqui é o B, aqui é o C. Então existe aqui, por exemplo, um ângulo θ. Evidente que esse ângulo θ ele pode estar relacionado, por exemplo, com esse cateto B sobre a hipotenusa. Quer dizer, existe aqui um quociente, se eu pegar o B sobre A, esse B é fixo, né, o A é fixo, então se eu pegar essa medida e dividir por A, eu vou ter esse ângulo, porque esse ângulo é formado exatamente por esses dois valores, né, aqui, segmentos. Se eles são bem definidos numericamente, eu tenho θ. Mas esse quociente, né, aqui, para encontrar o θ, isso foi feita uma tabela trigonométrica que toda vez que eu tiver esse número, o meu ângulo, que vai corresponder exatamente esse lado e esse lado, quer dizer, no caso o cateto e hipotenusa, vai me dar esse ângulo. Essas atribuições de números, né, que representam divisões e ângulos, foram conhecidos como conceitos trigonométricos. E essa divisão aqui, do cateto B sobre A, foi chamado de cosseno de θ. Então, hoje a gente conhece cosseno de θ, é o cateto adjacente ao ângulo. Existem dois catetos, o B e o C. O cateto que está adjacente ao B, o C é o cateto oposto. Então, B sobre a hipotenusa me gera aqui um número, esse cosseno de θ é esse número, que pelas tabelas, né, trigonométricas eu vou saber que ângulo é esse. Evidente que se eu pegar, por exemplo, o C sobre o A, também eu vou encontrar lá um θ, né, vou encontrar um determinado ângulo, esse carinha foi chamado de seno de θ. Então, esse número aqui, ó, é seno de θ, esse número dado por essa divisão é cosseno de θ. Então veja que seno de θ é o cateto, por exemplo, oposto sobre a hipotenusa. Eu poderia ter uma relação entre, por exemplo, C e B, quer dizer, se eu pegar o C dividido por B, eu também encontro o mesmo θ. Evidente que eu estou pensando aqui no mesmo triângulo retângulo. Então veja que esses θs são iguais, certo? Por quê? Porque o triângulo está rígido. Mas esse carinha aqui, esse novo número, é chamado de tangente de θ, que é exatamente o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, nesse momento, né, da trigonometria, esses valores aqui serão dados em graus. Por quê? Porque eu estou fazendo uma relação entre medidas dos lados de um triângulo retângulo. E o triângulo retângulo é formado de ângulos. Esse é 90 graus e esses dois aqui, são complementares. Quer dizer, a soma deles também dá 90, para que isso aqui dê 180. Então é evidente que esses carinhas aqui, esse aqui é um θ, esse aqui é um alfa, por exemplo, esses caras são em graus. Então estaremos usando nos triângulos retângulos esses ângulos como grau. Agora, vamos agora ver uma situação, né, quando eu estou, por exemplo, no círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, o que acontece? Então existe, né, por definição, aqui, dois eixos, que um eixo eu posso estar chamando de x, o outro eixo chamando de y, e existe aqui uma circunferência cujo centro está colocado aqui na origem desse sistema, certo? E aqui eu tenho um arco
uma medida de arco AB. AB. Então, isso aqui é um conceito dado por Euler, né, nos anos de 1700, que ele atrela aqui a cada ponto da circunferência um valor x e um valor y. Então, todo ponto da circunferência está atrelado a um par ordenado que a gente chama de xy. Esse carinha aqui, né, esse x particularmente, né, aqui que eu estou colocando, é a projeção desse arco sobre o eixo x. Então eu projeto o arco sobre o eixo x. A projeção cai aqui. Mas como eu estou medindo sobre o sistema, então o meu x é essa medida aqui, ó. Então, essa medida que eu estou colocando aqui, que é a medida x, veja, ó, daqui até aqui. Se eu projetar o arco sobre o eixo y, a projeção cai exatamente aqui, tá? A medida do y vai do zero até esse valor, tá? Então, aqui é o nosso y e aqui é o nosso x, certo? E aí, exatamente esse x, né, é definido como cosseno desse arco que eu estou projetando, assim como o meu y é o seno do arco que eu estou projetando. Então, quando eu projeto esse arco, essa medida aqui é definida como cosseno de x e essa medida é definida como cosseno de y, certo? Isso aqui é evidente que quando você tem exatamente essa circunferência, vamos aqui representar a circunferência novamente, então você tem a tua circunferência, certo? Quando você tem esse arco aqui que eu chamo de AB, certo? Evidente que quem está sendo projetado é o arco AB, mas você pode estar vendo isso, né, aqui dentro como um triângulo retângulo. Então, se você olhar só no triângulo retângulo, tá, certo? E o raio dessa circunferência é 1, então esse ângulo aqui, θ, que aqui é ângulo, aqui é um ângulo, θ, ele tem aqui no triângulo retângulo valor angular, mas no círculo, né, ele é uma medida de comprimento, AB, isso é uma medida de comprimento. Então, se eu olhar aqui para o θ, né, eu vou ver que se eu olhar para o θ só para o triângulo retângulo, eu vou ter o cosseno de θ é igual a essa medida, que eu vou chamar de x, sobre a hipotenusa que é 1. Então, a gente define o x, né, como o cosseno de θ. Mas o que acontece? Né? Isso é apenas para que você tenha ideia de como você está vendo esse x aqui. Mas, na realidade, eu estou projetando o arco AB. Então, esse θ não é mais em grau, não é em grau. Seria, por exemplo, o AB em forma de comprimento. Colocando assim para vocês. E o meu y, né, se eu olhar aqui o meu y, que seria aqui esse valor, seria esse carinha aqui, ó. Isso aqui é paralelogramo, seria esse. Então, se você olhar aqui, por exemplo, para o seno de θ, nesse triângulo retângulo, seria o cateto oposto, né, que é o y, sobre a hipotenusa, está aqui, ó, hipotenusa, que vale 1. Então, o meu y, né, seria exatamente o seno de θ, mas na nossa visão no círculo é a projeção de AB sobre o eixo y. Então aqui em AB seria exatamente AB também na forma de comprimento. Então o que ocorre, né, quando eu estou trabalhando no círculo trigonométrico? Eu estou fazendo a projeção desse arco AB sobre o eixo x, sobre o eixo y, encontrando exatamente essas coordenadas. Essa questão aqui é a questão, né, formulada por Euler aí nos anos de 1700. Então era necessário que esse arco AB estivesse em forma de
comprimento. Agora, e aí no ensino nosso da trigonometria, muitas vezes, né, você precisa, quando isso aqui é dado em graus, transformar para radiano para você ter o teu trabalho em radiano. Muitas vezes no cálculo diferencial integral, em cálculo de áreas, enfim, coisas desse tipo, você não pode estar usando o grau, tem que usar o radiano. Na própria trigonometria mesmo, quando você está trabalhando no círculo trigonométrico, essas medidas devem ser em radianos. Mas em que consiste isso, radiano, né, que nós estamos falando? Então veja bem, vamos definir aqui o que é radiano, já que a gente falou esse termo sem passar aqui para vocês. Então veja só, eu tenho aqui um ângulo central, θ, aqui é raio, e aqui eu tenho um arco AB. Então, se eu perguntar, essa medida do arco AB, a medida de AB, ela é feita, e isso surge aqui, ó, um pouquinho, quando o Euler começa a pensar dessa forma, surge exatamente esse conceito de radiano, né, por aqui, 1700 depois de 1700. Então, o que é essa medida que eu chamo de radiano, né, que eu vou escrever aqui, radiano? Então, o AB, né, ele é dado assim, em função do raio. A medida de AB, quantas vezes o raio está em AB. Então, a medida de AB em radiano é dado por esse valor. Quantas vezes o raio está em AB? Então vamos imaginar que o meu AB fosse 4,2, por exemplo, centímetros, tá? E o meu raio fosse 2 centímetros. Então, quantas vezes o raio está em AB? Então, nós precisaríamos pegar o 4,2 e dividir por 2, evidente, centímetro com centímetro. E aí eu vou ter 2,1. Então, significa que AB, vamos colocar aqui, que AB tem 2,1 do raio. Quer dizer, tem 2 vezes o raio mais 0,10 do raio, mais 1/10 do raio. Então tem 2 vezes o raio mais 1/10 do raio. Quando eu digo AB tem 2,1 do raio, eu digo que tem 2,1 do raio, daí do raio radiano. Então, esse arco AB tem 2,1 radiano. Então, quando você fala em radiano, você está dizendo o seguinte, tem tantas vezes o raio naquela medida de arco. Eu vou só colocar aqui uma questão interessante, né, para que você possa ter exatamente a ideia dessa transposição de grau em radiano. Imaginar uma circunferência, certo? Que o ângulo central seja exatamente essa volta completa. Quer dizer, uma volta completa em graus, pensando em graus, é 360 graus. Agora vamos olhar, né, para essa volta aqui completa do arco, né, que seria a circunferência completa. Então, imaginando aqui que o nosso raio seja exatamente um valor R, coloquei R. Então, o que acontece? Para eu saber quantos radianos tem, né, 360 graus. Quando eu estou olhando para graus, eu tenho 360, mas eu quero olhar em radianos. Então, nós vamos perguntar qual é o comprimento dessa circunferência. O comprimento de uma circunferência, que a gente não vai falar exatamente sobre o π, enfim, mas a gente sabe por uma fórmula que o comprimento da circunferência é 2π que multiplica o R. Então, esse π é um número irracional, 3,14, que surge, né, o π surge desde antes de Cristo, da divisão do comprimento da circunferência, né, mede-se o comprimento da circunferência e divide pelo diâmetro.
né, da circunferência, que é 2r. Então, o comprimento de uma circunferência vai ser 2πr. Né? Olhando aqui, se você pegar o comprimento da circunferência, é 2 vezes o πr. Então, esse número, né, que é um número chamado, é um número irracional, que deu-se o nome de π, né? Esse número irracional, ele tem infinitas decimais não periódicas e pode ser obtido, né, quando você pega o valor do comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, né? Bom, evidente que o π ele é um número que tem infinitas decimais, né? Então a questão da precisão do comprimento da circunferência, né, quanto mais precisa for a medida do comprimento da circunferência, mais preciso aqui é o valor de π. E aí eu vou ter o comprimento da circunferência dividido, isso para achar exatamente o radiano. O radiano é, como a gente já viu aqui, é o comprimento do arco, né, dividido pelo raio. Olha, 4,2 dividido por raio. O nosso comprimento do arco aqui é 2πr, dividido pelo raio que é r. Eu tenho que 360 graus vale 2π do raio radiano. Significa dizer que 360 graus é tem aproximadamente 2 vezes 3,14 do raio. Quer dizer, ele está dizendo que tem 2 vezes 3, 6 raios mais 28 centésimos do raio. Quer dizer, então 360 graus para qualquer circunferência, ela tem sempre 6 vezes o raio mais 28 centavos do raio. Isso é um valor aproximado, já que o meu π também está aqui com 2 decimais. Bom, e aí você faz exatamente essas relações. Se 360 graus vale 2π radiano, se eu dividir por 2, aqui eu divido por 2 também, né, uma regra de 3 direta. 180 graus vale π radiano. Se eu pegar 360 graus dividir por 4, né, que vai me dar exatamente 90 graus, eu vou ter 2π radianos dividido por 4, que é igual a π sobre 2 radianos, que é 90. Então, essa relação entre graus e radianos, a partir do momento que você tem exatamente essa transformação, você consegue ter as medidas de graus, de qualquer grau, quando você quiser escrever em radiano. É muito interessante, né, que agora, então, a gente coloque para vocês. Se vocês estão trabalhando no triângulo retângulo, vocês devem usar graus. Se vocês estão trabalhando no círculo trigonométrico, vocês devem estar usando exatamente em radiano, porque vocês estarão fazendo num círculo trigonométrico, vocês estarão fazendo cálculos onde o que nós estamos usando, né, como medida não vai ser mais o ângulo, é exatamente essas medidas dos arcos, né, que você coloca aqui sobre a circunferência, fazendo a projeção deles sobre os eixos. Então é isso, gente. Fizemos aqui uma aula mostrando para vocês, né, onde vocês estarão usando graus, onde vocês estarão usando radiano no ensino da trigonometria. Um grande abraço e até a próxima.